Podcast é uma palavrinha que entrou na moda, é uma mídia ao mesmo tempo nova e antiga, é uma espécie de rádio na internet. O Brasil é o terceiro país que mais ouve podcasts no mundo, já somos mais de 30 milhões de ouvintes. Talvez você esteja me ouvindo agora no Provocast, o podcast do Provoca, a caminho do trabalho ou em outro lugar, numa hora que você escolheu. A minha convidada é uma das responsáveis pelo barulho que os podcasts estão fazendo no país. Branca Viana, fundadora da Rádio Novelo, bem-vinda. Obrigada, Marcelo, muito obrigada. Esse negócio de rádio na internet é meio coisa de tiozão. Essa minha definição. Você que é mais garota... Eu sou tiozona também. Eu sou bem tiozona também. Você vai saber definir melhor. O que é podcast? Eu acho que é áudio sob demanda. Acho que basicamente é isso. É um conteúdo que é só em áudio e que é sob demanda. Como você falou, que a pessoa ouve na hora que quiser, tá passeando o cachorro, tá no ônibus, tá lavando louça, fazendo faxina, cozinhando. Ele bebe na tradição riquíssima do rádio que tem no Brasil, né? Com essa característica que ele está disponível, né? A qualquer hora, né? Isso é muito libertador, né? Para o ouvinte é maravilhoso. Eu não tenho dúvida. Aliás, muitas perguntas chegaram para você. Eu percebi que você tem uma comunidade. Assim. Que bom, que bom. Mas é bom lembrar que desde os anos 70, por exemplo, o radialista Eli Correia tinha um programa, e tem ainda, Que Saudade de Você, contando história de ouvintes. Começou na Rádio AM, agora está no YouTube. O Eli Correia é um podcaster? Se ele está com um conteúdo sob demanda na internet, Sobre a mesa, um cadáver em pé sem cabeça. Clique aqui e ouça essa carta. O primeiro podcast da Rádio Novelo que me pegou foi Praia dos Ossos, como para muita gente, e eu fiquei viciado. Como eu não ficava desde Rock Santeiro. Uau! Que tinha sido a última novela que eu tinha visto. Você acha que o podcast tem um pezinho na novela, essa coisa de você ficar viciada acompanhando uma história? O podcast serial, sem dúvida. Né? Das séries que a gente produz, como Praia dos Ossos, por exemplo, que foi o primeiro que você ouviu da novela e foi o primeiro que a novela fez. Ele tem isso. A gente trabalhou com roteiristas que trabalham com séries de televisão, com cinema, e que sabem fazer esses ganchos que vão de um episódio para o outro, né? Conta uma história com suspense, com reviravolta, com surpresa. Vai virar série? Pois é, a Conspiração Filmes licenciou o Praia dos Ossos para fazer o que eles quiserem. Deles, eles podem fazer série, fazer filme. Eu acho que é uma série, mas eu não tenho certeza. Você não tem participação? Nada. A gente faz podcast, a gente não entende nada de filme. Você já deve ter ouvido falar do caso Doca Street. Mas você conhece a Ângela Diniz, a mulher que o Doca matou? No nosso podcast semanal chamado Rádio Novelo Apresenta, que a gente lançou agora em novembro, a gente sempre está tentando surpreender o ouvinte, sabe? Você começa a ouvir a história, você acha que ela vai para um caminho, e aí ela te pega na curva e ela vai para outra. Vamos falar desse. Rádio Novelo Apresenta. As histórias meio que se encaixam, mas não de uma forma óbvia, né? Mas eu fico pensando como arrumar a história original toda semana. Né? A novela é formada de muita gente que se formou no jornalismo. E como você é jornalista, você sabe que jornalista que tem que pensar em pauta, né? Tem que ter pauta. Então a gente tem muita gente boa de pauta. Uma outra coisa que a gente começou a fazer todo episódio a gente chama para o ouvinte mandar a história para a gente. E a gente recebe muita história. E algumas a gente já produziu. Já teve uns 3 ou 4 episódios que são produzidos do ouvinte, com histórias de mais até. Eu acho que é mais. Eu me lembro agora da história de um jornalista que ficava anotando no diário todos os dias da vida das filhas. Que é maravilhoso, do Alberto Vilas, né? Que é maravilhosa essa história. É linda aquela história, né? E ele é tão simpático, a família é tão simpática. E que estava lá, quieta, e vocês foram lá e... Isso foi a filha dele, Maria Clara Vilas, ela escreveu pra gente. Ela escreveu pra gente e falou, olha só, eu acabei de fazer, eu acho que ela tinha feito 32 anos, uma coisa assim,
e ela tinha postado no Instagram dela uma foto dela com as pilhas todas dos cadernos dela. Sim. Então isso é um pai, só para o telespectador que não sabe, é um pai que começou, quando ele teve o primeiro dos 4 filhos, ele começou a fazer uma espécie de um diário onde ele anota todo dia o que aconteceu com a criança. Literalmente todo dia, de 4 filhos, sendo que o mais velho tem 40 e tantos anos hoje em dia. Mas ele anota o que aconteceu, a criança está bem, teve febre, cresceu, caiu um dente, mas também o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil. Mas notícias que nem sempre são muito relevantes, nada, né? Isso que é legal, né? Exatamente, ele vai numa coisa meio enviesada, porque ele diz que as notícias relevantes são muito repetitivas. Eu tô louco para falar do Praia dos Ossos, mas eles querem falar com você. Olha aqui. O Braulio Nóbrega, você é produtora de conteúdo para uma nova geração. Como levar esse público a apoiar financeiramente uma nova maneira de fazer jornalismo? Ele tem razão com a nova geração, porque pessoas da minha idade, eu tenho 61, não ouvem podcast. Eu tenho amigas que me perguntam, como é que você arranja tempo? Eu digo, meu Deus, como é que você não arranja tempo? Você não anda de metrô, você não é possível, você não lava louça, não passeia o cachorro. É um jeito legal de aproveitar um tempo que era jogado fora, né? A gente tem um slogan que a gente fez num vídeo nosso, que a gente diz, é tão bom que vai fazer você se apaixonar pela sua rotina. E a ideia é essa, sabe? Por aquela hora de dirigir uma viagem, ou no trânsito mesmo. Você está no engarrafamento, seja no ônibus, no metrô, no carro, tanto faz, você está preso ali, você não tem nada que ou caminhando. É um jeito, para mim, é um jeito de trabalhar caminhando. Que é maravilhoso, né? Salva uma academia. Olha aí, pessoal. Nossa Senhora. Olha a dica. Vamos falar das 3 mulheres ali da Rádio Novelo, Paula Scarpim, Flora Thompson-Devô. Como que foi o encontro de vocês? Eu conheço as duas há muitos anos. A Paulinha, ela era repórter da Piauí, desde o início. Ela entrou na Piauí, quando a Piauí abriu, ela entrou na Piauí. Então, e o publisher da Piauí é o meu marido, o João Moreira Sade, que você conhece. Sim, claro. A Flora Thompson-Devô, ela foi... Ela é brasileira honorária e você nunca diria que ela não é, ouvindo ela no Rádio Novelo Apresenta, né? Mas eu vou anunciar aqui para os seus telespectadores que a Flora não é brasileira, eles não vão nem acreditar, porque o português dela é melhor que o nosso. Mas ela é americana. Era aluna de graduação ainda em Princeton. O João, meu marido, foi dar um curso lá de um semestre, um trimestre. E conheceu a Flora lá. A Flora depois veio fazer estágio, aquele estágio que eles fazem que passa 6 meses, 1 ano, na PUC, e ficou morando lá em casa. Então, eu conheço a Flora desde que ela tem, sei lá, ela devia ter 18, 19, por aí nessa época. E aí, depois disso, ela voltou para os Estados Unidos, ela fez doutorado, ela tem um doutorado em Brown de literatura, ela traduz Machado, ela traduz Mário de Andrade. E já era apaixonada pelo Brasil. Gosta muito de música, adora música brasileira, já gostava. E aí ela foi ficando e casou com a Paulinha. Elas são casadas. Então eu conheço as duas há muito tempo, que legal. Sabe? E esse trio tem tudo a ver com Praia dos Ossos, né? Que conta a história de uma modelo assassinada por um playboy num balneário de Búzios, né? Que, de repente, vira esse sucesso, Praia dos Ossos, assim. Você esperava, assim, por que essa história renascida chamou tanta atenção? Ela não era modelo, ela era o que se chamava antigamente de socialite, né? Que não se usa mais, né, esse termo, né? Ela estava em todas as capas de revista. Hoje em dia seria influencer. Ela seria uma influencer. Exatamente. Nossa, ela teria muito seguidor no mundo. Estaria muito, arrasando no TikTok. É o que ela era, né? Ela era, inclusive, influencer de moda, dessas coisas todas, porque... Isso mesmo. Assim, eu tinha 14 anos quando ela morreu e eu conhecia a cara dela, imagina. Sim. Eu lembrava muito dessa história, porque teve o assassinato dela, que me chocou muito, eu tinha só 14 anos, e logo depois teve o assassinato da Cláudia Lecim, que você Cláudia deve lembrar. Rodrigues, Cláudia Lecim Rodrigues, uma menina de 21 anos que foi assassinada no Rio de Janeiro de uma maneira muito brutal, muito violenta, e foi meses depois. A Ângela morreu em dezembro, a Cláudia morreu acho que em abril, por aí. E para mim, eu acho que foi a primeira vez que eu percebi o risco que eu corria só por ter nascido mulher, sabe? E uma vez eu estava conversando com a Paulinha sobre essa história e ela nunca tinha ouvido falar do caso da Ângela Diniz, porque teve
toda a questão da defesa Sim. do assassino da Ângela, que era o Doca Street, que era um socialite, um socialite homem. É um playboy, né? Playboy. Clássico, né? Um playboy clássico. E defendido pelo Evandro Lins e Silva, que é um personagem histórico, né? Um jurista que defendeu também nada menos do que João Goulart, né? Marighella, o pessoal, né? Que estava combatendo a ditadura e tal. Foi caçado, ele era do STF, ele foi caçado na ditadura. Para você ver como a história desse país não é para principiantes. Não é aquele famoso roteirista do Brasil, né? Exato. Que doideira, né? E no Praia dos Ossos, pessoal, eu não vou dar spoiler porque vocês têm que ouvir. Quem pois ainda não tem que tomar cuidado com spoiler, né? Porque você revisita, inclusive, a voz do Evandro defendendo que ela foi... a tese dele... A gente pode falar palavrão aqui, mas ele não fala palavrão, né? Ele chama ela de Vênus lasciva. Vênus lasciva. E fala que... Prostituta da Babilônia. E consegue convencer que ela foi a culpada pela morte de si própria. Não é isso? Uma tese doida, né? A tese dele é essa, a tese dele, que foi comprada pela imprensa, vendida por ele, e vendida pela imprensa também, pela opinião pública, é de que a morte dela estava nela, entendeu? Ela era uma mulher era uma vagabunda, uma Vênus lasciva e uma prostituta da Babilônia, e ela, enfim, ela era uma jovem de 32 anos que gostava de namorar, basicamente. Hoje em dia seria nada. E que ele atirou em legítima defesa. Da honra dele. Que é isso? Da honra dele. Porque uma mulher dessa só com 4 tiros na cara. Que coisa. Ela bateu na minha cara, com coisa, a minha bolsa abriu. Se não tivesse abrido, provavelmente não tinha acontecido nada. O revólver saiu fora, caiu. Já levantei atirando. Não sei se pode chamar isso de violenta emoção, sei lá o quê. Mas o resto vocês têm que ouvir lá, porque é um jeito que essa história é recontada, que aí sim nós caímos no contexto atual, onde as mulheres estão conseguindo encarar e enfrentar este passado horroroso, né, que continua nos assombrando, não é isso? Continua porque os números de feminicídio aumentam, né? Só continuam aumentando, né? E eu conversei com uma pesquisadora outro dia, perguntando para ela, a gente acha que o número aumentou porque agora existe feminicídio, essa palavra feminicídio? Ela falou, não, está aumentando porque está aumentando mesmo. Uau. É o número que está aumentando. Por quê? A gente queria sociedade patriarcal, pode falar isso aqui? Pode. Porque basicamente a gente vive numa sociedade patriarcal que não muda de mentalidade. Que melhora, eu não vou dizer que hoje em dia é igual a 1976, de jeito nenhum, realmente de forma alguma. Mas ainda é uma sociedade muito patriarcal em que os homens se consideram donos da mulher. Temos que dar a ela o tratamento de beleza mais efetivo do mundo, o taco de beisebol na cara. Depois de recorrer em todas as instâncias que eu pude, eu fui condenada a pagar R$5.000, mais de R$5.000, pro advogado da pessoa que me ameaçou com essas palavras. E não é porque a Ângela gostava de namorar ou não gostava de namorar, ou porque ela, enfim, nada, não tem nada a ver com o comportamento dela, porque mulher também muito certinha, que não faz absolutamente nada, também apanha, também é assassinada, não é por isso, é uma questão de poder, não é uma questão de amor, como disse o Evandro, né, que o Doca matou por amor, não existe matar por amor. E tem aquela história da impunidade, né? O cara faz uma coisa porque ele tem certeza que não vai acontecer nada. Isso continua, Branca? Casos de feminicídio são casos solucionados em geral. Até porque o cara, com muita frequência, não foge. E todo mundo sabe quem é. É o ex-companheiro, é o atual companheiro. Ex-companheiro, então, é mais comum ainda, porque na hora que a mulher rompe aquela relação, que o cara mata. Então é muito comum. E muitas vezes o cara não foge, o cara se entrega, ou o cara é pego ali mesmo, sabe, na hora. É um pouco diferente dos outros tipos de homicídio. Por isso que realmente chama feminicídio, tem toda uma classificação especial jurídica, né? Porque é diferente. E tem gente que ainda insiste em falar assim, não, mas não é homicídio como qualquer outro. Não. Não. A pessoa não foi agredida por ser mulher. Por ser mulher, exatamente. Acha que é uma beleza entrar em casa, destruindo tudo. Outro dia rasgou minha blusa de veludo e as duas combinação
que eu ganhei da mulher do João Neto Vitor. Eu gosto, assim, de favela, de pobre. Coitada da mulher, né? Ele era valente, ele era mau caráter, jogava tudo. Era um sem vergonha, viu? Eu acho que as questões que a gente se interessa na novela são, de um modo geral, questões de justiça social, de Sim. fato. A gente está todo mundo preocupado com o Brasil e com questões de desigualdade, questões de racismo e de Aliás, literalmente, violência né? de gênero. Tem uma série sobre a justiça no Brasil, Crime e Castigo. O que você aprendeu sobre a justiça no Brasil? Nossa, meu Deus, tanta coisa, tanta coisa. A gente foi fazer o Crime e Castigo por causa da reação de algumas pessoas à morte do Doca Street. A gente começou a receber mensagens de pessoas dizendo que o Brasil é o país da impunidade, por que aqui não tem pena de morte, por que não tem prisão perpétua. Então foi um podcast feito para que a gente tentasse, para que a gente entendesse. A gente estava perplexo e a gente queria entender o que o brasileiro chama de justiça. Por que as pessoas acham que o Brasil é o país da impunidade, sendo que o Brasil é o terceiro país do mundo com a maior população carcerária? O que o brasileiro entende como justiça? O que o brasileiro... Eu não sei o que o brasileiro entende como justiça, mas eu acho que... Não, eu acho que o brasileiro entende prisão como justiça. Então, sempre, para qualquer lado, tudo que acontece é prisão. Eu acho que o brasileiro entende isso como justiça. E por isso mesmo, a gente tem uma população carcerária imensa. Porque de, principalmente, pessoas que estão ali sem precisar estar, né? E muitas pessoas que não são... Muita gente pobre, muita gente preta, são as pessoas que estão populando as prisões. Prisão preventiva que dura anos. O que é ilegal, né? Totalmente ilegal. Não tem nada a ver com justiça. Não tem nada a ver com justiça. Gente que está presa só porque estava passando. Ou gente que está presa porque é preta. Entendeu? É só por isso. Então já vira suspeito. Tem muita coisa complicada. Mas, por outro lado, foi muito útil, porque a gente viu o quanto tem de gente tentando resolver isso, sabe? Não só nas universidades, como seria natural, mas também dentro do judiciário, sabe? Muito, realmente muito. Juízes e juízas e promotores e defensores, muita gente pensando nisso e tentando resolver e tentando encontrar soluções alternativas. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho as diferenças das abordagens policiais em Alphaville e em Alfavela. Alfavela. Alphaville. Não pisa na minha rua! Eu vou te chutar na cara, filha da puta! Cadê e o leva seu? esse filho da puta! No próximo bloco, eu quero aprender mais com a Branca Viana sobre como usar recurso, talento e ousadia para criar coisas novas. Já voltamos. Escuta essa da Liane Moriarty, escritora australiana. Você pode saltar muito mais alto quando tem um lugar seguro para cair. Ela não fala de pulo, mas de privilégio. A minha convidada Branca Viana, uma provocadora, como vocês repararam, ela já disse assim: tive todas as oportunidades na vida e todas as vezes que tropeçava, estava amparada. Mais privilegiada que eu, só se fosse homem. É boa essa provocação. Ô, Branca, quando você percebeu que era privilegiada? Tem uma pista aí já no nome, né? Branca. Exatamente. Eu já nasci assim, né? Já nasci com esse nome que corresponde à realidade. Eu sou branca, chamada Branca. Eu venho de uma família tradicional de Minas, do Rio de Janeiro, de partes e Pernambuco, os 3 ramos, assim, de gente que veio de Portugal, assim, século XVIII, sabe? Fazenda, de café, engenho de açúcar. A gente sabe o que isso significa, né? E quando chegou na minha geração, a família já não tinha mais um tostão, mas tinha a empáfia, sabe? Aquela coisa de eu posso, eu vou. E é verdade, porque isso fica. Você tem portas abrindo para você o tempo todo. Toda vez que você cai, tem alguém para te levantar. Você entra na vida de uma maneira mais segura, sabendo que se você errar, aquilo não significa que você vai para a miséria. Aquilo não significa que seu filho não vai ter escola, que você não vai ter comida. Então é menos uma questão de dinheiro e mais uma questão de um privilégio interno, de você crescer com essa sensação. Uma confiança, né? Que vem de uma rede de proteção, né? E uma sensação, assim, de que meio que o mundo te deve isso, sabe? O mundo te deve, assim, que você tenha sucesso, tá com crédito. Que vai dar tudo certo, que você tá com crédito, entendeu? Então, eu realmente acho, sabe, que uma pessoa como eu,
para dar errado, tem que ser muito burra. Tem que fazer muita besteira, sabe? Muita besteira. Tem que se dedicar. Tem que se dedicar, tem que errar muito, errar muito. E além de eu ter crescido nessa família, eu casei com uma família de elite. Sim. Com uma família, também uma família tradicional, mineira, com blá, 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 blá. O mesmo tipo de família, sabe? Sim. Só que com mais dinheiro. Eu quero falar também no sentido do que fazer com o privilégio, né? Eu quero falar do Instituto Serrapilheira, por exemplo, que instituto é esse? Por que esse nome? Serrapilheira é aquela coisa que a gente vê no chão da floresta, que tem aquelas folhas todas com galhos e coisas apodrecendo no chão da floresta, que é o que alimenta a floresta, aquilo vai apodrecendo e as sementes vão crescendo. Aquilo chama Serrapilheira. O Serrapilheira é um instituto privado de apoio à ciência que eu e o meu marido João criamos em 2017, se eu não me engano. Que foi lançado realmente o Instituto, né? A gente ficou muitos anos preparando isso. E é um instituto que apoia a pesquisa científica e divulgação científica. E a gente... Foi uma dessas coisas que a gente achou que valia a pena botar muito dinheiro nisso, que não estava recebendo tanto apoio do governo. Sim. É muito pequeno comparado com o que o governo pode fazer. Quem tem que apoiar a ciência mesmo é o governo. Então é mais... Mas será que a iniciativa privada, ou mesmo as pessoas que têm dinheiro, também não é um papel? Não tem um papel. Eu acho que o papel é mais liberdade. Porque o Serrapilheira tem mais liberdade de criar modelos novos, de experimentar, de errar, sabe, de arriscar, do que a FAPESP, por exemplo, entendeu? Sim. Que não pode ficar errando muito, obviamente, é dinheiro público, né? Que você deve explicações ao contribuinte que está sustentando isso, e o Serrapilheira não deve explicações a ninguém, inclusive é um endowment. Sim. Não deve explicações nem a mim, nem ao João. Vamos explicar isso, né? O endowment é um fundo patrimonial, 350 milhões de reais, é um dinheiro que você e o João Moreira Salles, o seu marido, doaram. Como que surgiu essa ideia de fazer esse modelo? A gente passou uns anos viajando e pelo Brasil todo e fora do Brasil também conversando com pessoas para tentar entender qual era o melhor modelo. Esse nos pareceu o melhor modelo justamente porque desvincula da gente. Sim. O Serrapilheira tem um fundo patrimonial no qual a gente não pode meter a mão. Se a gente quiser tomar de volta, não pode. Não pode. No qual ele se sustenta. E tem um conselho, tem um conselho de administração e tem um conselho científico, esses dois conselhos que guiam mais ou menos a estratégia do Serrapilheira. Um administrativo e outro curatorial. O outro é científico, formado por cientistas que fazem avaliação de projetos, sugerem direções, sugerem estratégias que o conselho administrativo não tem condições de fazer, porque tem cientistas também no conselho administrativo, mas não é essa a função, né? Não tem as manhas, não entra não, isso é a instrução de um profissional. Doce, doce como mel. Eu acho que a inovação de uma coisa como Serrapilheira é justamente essa questão do risco. Como o Serrapilheira não deve explicações a ninguém, pode fazer o que quiser, ele pode inovar na forma como faz as chamadas, inovar no tipo de ciência que você apoia. Você pode apoiar um tipo de ciência que é mais arriscada, que não vai te dar um resultado daqui a 10 anos, uma coisa que, sei lá, talvez daqui a 150 anos aquilo vai dar resultado, sabe? E isso a gente tem esse luxo de poder apoiar. Não eles. Não, e como se faz pesquisa, né? Nos grandes centros do mundo. Você está pesquisando uma coisa que vai rolar. O carro elétrico não começou a ser pesquisado agora, tá? Coisa de décadas e décadas, né? E aí quem está avançado na pesquisa vai participar desse momento. O Brasil sempre fica, eu falo, a bandeira está no nome, né? É a primeira coisa que a gente arrancou e exportou aqui do Brasil, a madeira né? do pau-brasil. Né? Quando que a gente vai sair dessa de... Eu adoraria saber. Eu quero que seja logo. Que seja logo. Eu sou muito brasileira, muito torcedora pelo Brasil. Eu não nenhuma intenção de morar fora, sabe? Eu viajo bastante, mas eu tenho
saudades, eu quero ficar aqui, é daqui que eu gosto. Por quê? Isso é uma espécie de loucura sua? Não, você também gosta, né, do Brasil. Eu gosto daqui, eu gosto do povo brasileiro, sabe? Eu acho o povo brasileiro caloroso, simpático, inteligente, criativo, capaz e, sabe, maravilhoso. É a minha terra, eu nasci aqui, cresci aqui, eu não quero morar em outro lugar, eu quero que isso aqui dê certo. Eu também. Agora, é engraçado que quando se fala que a elite brasileira não apoia isso ou aquilo, eu creio que essa palavra está mal usada, né? A gente usa elite. Você é da elite dos podcasts brasileiros, não é verdade? A gente confunde elite assim com rico pilantra, não é verdade? É verdade. Não está na hora de ressignificar, para usar uma expressão. Teria que ter alguém da elite querendo ressignificar, né? Eu acho que vai ser difícil. Mas não é importante. Você não quer? Mas tem muita gente apoiando muita coisa, né? Tem muita fundação brasileira muito legal. Sim. Inclusive que trabalham com a gente, que fazem coisas com a gente. Bom, tem o Instituto, a própria fundação Beth Jacolaffer, por exemplo, que apoiou o Crime e Castigo, é uma organização incrível, que trabalha com direitos humanos dessas coisas bem difíceis, tipo justiça criminal, sistema penitenciário, coisa que ninguém quer encostar. Sim. Tem muitas. Não, a gente sabe das que tem e talvez essa imagem fica manchada por uma parte do que a gente não pode chamar de elite que quer destruir a ciência, trabalha para que aquilo não aconteça. Por que, Branca? Você sabe me responder? Que tem não gente sei assim? Responder. Não sei responder. Não, você não investigou essa? Não. Eu acho que gente é gente. Gente é gente. E você tem gente legal e gente escrota, pode falar isso? Claro. E gente escrota em todas as classes sociais. Sim. Não é um privilégio da elite. O dinheiro ajuda a sua escrotidão a se espalhar. A se espalhar com força, digamos. Entendeu? Esse é um problema. Ele potencializa. Se você for uma pessoa que quer realmente prejudicar os outros, se você tiver dinheiro, você vai conseguir prejudicar mais gente do que se você não tiver. Então isso é um problema. Mas não é que seja mais, entendeu? O ser humano é complicado. Deus tá vendo, hein? Deus tá vendo tu chegando de Hilux aí na porta da tua casa e falando que é Uber. Deus tá vendo. Existe uma dificuldade especial das pessoas privilegiadas no Brasil de doação? Eu acho que eu não sou a melhor pessoa para responder essa pergunta. Eu conheço muita gente que doa. E o Brasil, como no resto do mundo, eu acho que as principais doações são para instituições religiosas. Meio que no mundo inteiro é assim. Pessoas ricas, pobres, médias, tanto faz, doam para a sua igreja, para o seu templo, para seja lá o que for. Se bem que nos Estados Unidos comum. Tem uma tradição de doação para instituições de educação, né? Nos Estados Unidos tem isenção, né? Fiscal. Tem uma isenção fiscal que não tem no Brasil. Isso Mas será incentiva. Que é isso que segura a doação? Ou é uma coisa de não ter o hábito, a cultura de... Eu não sei tanto se não tem a cultura, viu? Tem muito mais gente doando do que a gente imagina. Mas é claro que se você tem um tremendo incentivo fiscal que você pode doar e você vai deduzir um monte disso no teu imposto de renda e você é uma pessoa muito rica que paga muito imposto, isso é um incentivo. Tem gente nos Estados Unidos que doa só para isso. A pessoa não está muito interessada no que vai acontecer com a doação, está mais interessada em diminuir a quantidade de imposto que tem que pagar. Mas a gente vê aqueles teatros maravilhosos, orquestras, a biblioteca da NYU, Bobst, é uma coisa. É dinheiro de gente que tinha muito dinheiro e resolveu fazer uma biblioteca, uma universidade. Eu acho que a gente sempre tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque quando você tem tax break, quando você tem isenção fiscal no nível que você tem nos Estados Unidos, eu acho que você tem que sempre lembrar que essas grandes fundações e essas doações todas para a universidade, no fundo, quem está pagando é o contribuinte americano. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que pode ter também o outro lado da moeda, que no Brasil as universidades não estão abertas, inclusive, para esse tipo de coisa. É muito difícil. Não é verdade? O próprio sistema impede. Ele não é feito para isso, né? Então é muito não difícil. É feito para isso. É isso que eu queria dizer. Ou seja, é uma mentalidade de todos os lados. É muito diferente. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala da diferença entre Brasil e Estados Unidos, porque é muito diferente. Claro. A gente acaba comparando laranja com banana. Não, claro, não. Então fica um pouco complicado. E a gente acha muito bom quando
quando a doação é feita para um grande teatro, para uma grande universidade que a gente admira, e se essa doação é feita para alguma coisa que a gente não admira, e você é o contribuinte americano, e você está vendo que esse bilionário que você odeia, que você acha do mal, está doando para alguma coisa, uma causa que vai ser, sei lá, deletéria para a democracia, por exemplo, aí você já não vai achar tão fofo que esse cara tem isenção fiscal para fazer isso. Então, sabe, é complicado. Como resolver essa sinuca? É muito complicado. Eu, na verdade, acho que o sistema brasileiro, para isso, é mais justo. Então, se eu quero doar dinheiro para fazer seja lá o que for, não é o caso da novela. A novela não é uma doação. A novela é uma empresa comercial normal, não tem nada a ver com isso. Mas o Serrapilheira, por exemplo, a gente doa para o Fundo Patrimonial do Serrapilheira, a gente tem que pagar o imposto sobre a doação. Não faz diferença se é doação ou não, a gente tem que pagar o imposto. Então, não é o contribuinte que está decidindo que vale a pena apoiar a ciência no Brasil. Né? Quem está doando que está assumindo, inclusive, esse custo. E né? eu acho justo. Eu acho justo que eu pague um imposto sobre o que eu estou escolhendo fazer. Porque se eu estou escolhendo fazer, ninguém me elegeu. Ninguém elegeu o João. E, ao mesmo tempo, vocês têm autonomia para decidir. Tem autonomia. Né? Tem. Qual será a direção que vai tomar aquele recurso? No nosso país, maravilhoso, eu concordo com você, é um lugar que eu não quero sair. Tem muita gente que, além de não fazer nada para melhorar o mundo, faz coisas para piorar o mundo, mas de uma maneira muito estruturada. Você não acha, não? Com objetivo, né? Com estratégia. Com planilha. Com meta. Dobrando a meta sempre que pode. É verdade. Por que isso, Branca? Você sabe não é só no Brasil. Mais uma vez. Não é só no Brasil. Não é só no Brasil, né? A gente não pode achar que isso é só no Brasil. A gente é ruim, mas tem outros que fazem assim também. Tem outros que fazem assim também, meio que tá numa onda, né? Tá numa onda autoritária no mundo inteiro, tá numa onda antidemocrática no mundo inteiro. Nos países que a gente admira, né? Exatamente. Na França, na Alemanha. A França tá uma Portugal. coisa assustadora. É curioso. É um momento do mundo assim. Parece ser, né? Hungria, que água é essa? Turquia, que é isso e a Rússia. Você sabe me dizer? Nem se fala, né? Eu adoraria que essa água acabasse, né? Pra gente poder. Enfim, democracia é uma coisa muito importante. A gente tem que defender com unhas e dentes. Não pode deixar passar, né? Mas é importante a gente entender que o Brasil está no mundo, ele está seguindo uma onda do mundo. Então, inclusive, para poder combater essas tendências autoritárias e defender a democracia, a gente tem que entender de que maneira o Brasil está inserido nesse movimento mundial, porque senão a gente não vai conseguir. Como que você está combatendo? Eu acho que eu adoraria estar combatendo, eu adoraria combater, eu adoraria conseguir fazer isso realmente, né? O que a gente faz na Novelo é tratar de questões, basicamente de questões de justiça social, né? Mas de uma maneira que entretenha o ouvinte, que o ouvinte goste, que seja prazerosa, que não é martelar na cara do ouvinte, fazer discurso panfletário, que isso não... Para começar, eu acho chato, eu também não gosto de ouvir esse tipo de coisa. Então, a gente gosta de fazer podcast narrativo que conte uma história. A gente está te contando uma história e nessa história você vai ver questões de desigualdade, de raça, de gênero, de violência, de meio ambiente, de tudo isso, porque esses são os temas que interessam à equipe da Rádio Novelo, né? E agora, com o Rádio Novelo Apresenta, a gente, graças a Deus, tem a oportunidade de contar só histórias legais também. A gente não... Né? O tempero está mais na mão de vocês, né? A gente Essa semana vamos botar um pouco de pimenta, nessa outra, dizer aqui. A gente consegue contar histórias com humor, a gente contar histórias com carinho, histórias que não são histórias pesadas e que... Isso é super importante para o ouvinte, mas é importante para a equipe também. Você não vai ficar lidando com feminicídio, entendeu? Todo dia não há quem aguente. E é a melhor maneira de se comunicar, né? Fazendo o que gosta, não é isso? E não enchendo o saquinho da pessoa que está do outro lado. Isso é fundamental, não encher o saco da pessoa. Bom. Respeitar também o tempo do ouvinte, né? Que não é ilimitado, né? E não chatear a pessoa, pelo amor de Deus, não chatear a pessoa. Divertir a pessoa. Você viu meu áudio? Fátima, um áudio de 7 minutos não é áudio, é podcast. No nosso último bloco, eu vou puxar o fio do novelo da vida de Branca Viana e ver se a gente ouve algumas outras vozes aí dentro da cabeça dela. Até loguinho.
poeta norte-americana Maya Angelou, ativista dos direitos civis e causas raciais, escreveu: ouça a si mesmo e nessa quietude você poderá ouvir a voz de Deus. A minha convidada Branca Viana ficou 3 décadas trabalhando com tradução simultânea, português, francês, inglês. Fala mais alguma outra língua que eu esqueci? Espanholzinho, assim, espanholzinho. Portunhol. Aí ela larga isso e vira fazedora de podcasts. Que decisão foi essa, Branca? Você cansou de traduzir a voz dos outros ou você ouviu a voz de Deus? Eu não acredito em Deus. Então, realmente, fica difícil. Que ele pode estar assistindo o programa. Não. Eu estava... A Paulinha e o João queriam fazer podcast na Piauí há muitos anos. E não estavam conseguindo convencer ninguém na redação há muitos anos. Ninguém ouvia podcast naquela época. Finalmente, eles conseguiram em 2018 e saiu o Foro de Teresina. E aí eu e a Paulinha, eu não tenho nada a ver com a Piauí, nunca trabalhei lá na vida, mas eu e a Paulinha fizemos um pitch de um podcast chamado Maria Vai com as Outras, que era um podcast sobre mulher e mercado de trabalho, em que a gente entrevistava mulheres sobre a vida delas. Não era uma coisa política nem nada, era realmente um interesse meu, porque como você falou, eu trabalhei como intérprete simultânea a vida toda. Eu saí da faculdade e fui para isso. Eu trabalhei durante quase 30 anos nisso. Eu nunca trabalhei numa empresa, sabe? Nunca tive assim, uma vida corporativa. Eu tinha muita curiosidade de saber como é o trabalho das outras mulheres de todas as classes sociais e raças e tal. Então a gente fez esse pitch, eles acharam bom e a gente começou a fazer esse podcast. Eu e a Paulinha e a Mari Faria, que está na Piauí ainda até hoje. E a gente começou a ver que a gente gostava mais de fazer podcast do que qualquer outra coisa que a gente fazia. Na época eu ainda interpretava, a Paulinha era repórter da Piauí, a gente começou a ver que a gente gostava e um dia a gente começou a conversar sobre esse caso da Ângela Diniz e a Paulinha falou, pô, isso daria um super podcast, sabe? Mas a gente sabia que não seria possível produzir isso na Piauí, que a gente não teria nem equipe, nem orçamento, nem interesse, né? E aí foi daí que veio, entendeu? Eu, a Flora e a Paulinha dizendo, escuta, então, sabe? A gente gosta de fazer isso, é isso que a gente quer. A gente gosta de ouvir, a gente quer produzir no Brasil o que a gente ouve nos podcasts gringos. Então, vamos criar a nossa produtora. E foi aí, na virada de 2018 para 2019, que a gente criou a Novelo. Foi assim que surgiu. Mas antes, eu quero entender como funciona o cérebro de uma tradutora simultânea. Eu imagino que você tem que ligar diferentes canais simultâneos, é isso? E aí, como é que fica? São vários canais, inclusive tem um que ninguém nunca lembra, que é o teu próprio canal, para você poder se ouvir e se corrigir. Então, você tem que ouvir o palestrante, traduzir para outra língua e se ouvir traduzindo para outra língua e para poder verificar se você está falando assim, se você errou gênero, sabe? Se você errou plural, se você errou... Concordância é um drama. Mas aí... E aí você tira um pouco, o que a gente faz é que você bota um ouvido tá no fone, o outro ouvido você tira um pouquinho, bota um pouquinho para trás para você poder se ouvir. E fica realmente como se fosse um cérebro dividido. Mas existe um treinamento para isso, é uma técnica, né? Que eu aprendi na PUC e depois eu dei aula durante 12 anos no curso de interpretação da PUC. Me ensina que eu tô precisando. Não, porque eu fico imaginando, porque na verdade você está equilibrando vários pratos ao mesmo tempo e vamos supor que você perdeu uma parte. Você inventa? Não. E ninguém percebe? Não, normalmente ninguém percebe. Se você for bom, ninguém percebe. Se você for ruim, todo mundo percebe e acabou. Você vai ser demitido, mas normalmente ninguém percebe. Uma das coisas que você pode fazer é recuperar essa parte depois. Se você tiver perdido alguma coisa realmente importante, você espera que a gente sempre trabalha em dupla. Às vezes você perde uma coisa e você não nota. E a tua colega de cabine nota e te avisa e você recupera depois. E vocês vão revezando, não é isso? Na sequência. Reveza a cada meia hora, 20 minutos, porque depois de meia hora você está repetindo na mesma língua, você não sabe mais seu nome, você já está... Então a gente vai revezando e você vai prestando atenção no que o colega está falando para poder ajudar e vice-versa, sabe?
tem uma vantagem de que a fala espontânea é muito repetitiva. Se você for prestar atenção, a gente fala muito a gente se repete. Você vai editando. Eu acabei de repetir, eu falei a fala é muito repetitiva e depois eu falei a gente se repete. Não tem por que o intérprete traduzir essas duas coisas. Sim. Ou é um ou é outro. Aí você já ganhou. Tá. Umas fraçõezinhas de segundos que valem ouro. Claro. E aí você vai aprendendo essas técnicas. E você está falando que a intérprete acaba ficando melhor do que ouvir o original do cara. Dependendo do cara, pode ser, viu? Dependendo do cara, até vai. Essa habilidade do intérprete é chamada escutativa. Também, não é isso? Tem isso, é uma das coisas. E é uma técnica para escutar de verdade. Como que se escuta de verdade? Escutar é muito diferente de uma entrevista aqui, por exemplo, entendeu? Porque eu tô falando com você, eu já tô meio que pensando no que você vai me perguntar depois, ou você tá me ouvindo e você já tá pensando no que você vai me perguntar depois. Quando você tá interpretando, você tá só ouvindo. Você tá entregue àquele entregue fluxo. Aquilo, e o máximo que você vai estar pensando é como é que se diz essa palavra que estava lá no meu glossário e que eu esqueci, que eu vou precisar perguntar aqui para minha colega como é que se diz isso, a rebimboca da parafuseta. Mas você não tá avaliando, você não está planejando nada. Até porque você não tem condições de fazer isso. Porque a gente traduz medicina e setor financeiro, e, enfim, setor jurídico. E no Rio tem muito petróleo. Trabalha-se muito com petróleo, com todas as áreas do petróleo. E a gente aprende, a gente sabe falar aquilo, mas você não tem como julgar. Esse engenheiro da Petrobras, ele é bom ou ele é ruim? Eu não sei. O cara pode estar ele que está falando. Entendeu? A plateia que julga se ele vai explodir lá a refinaria ou não, eu não tenho como saber. Então você realmente aprende a fazer um tipo de escuta que é diferente e que é útil para a entrevista. Claro. Você consegue escutar uma pessoa falando sem julgar? Eu gostaria de acreditar que sim. Mas eu acho que se eu for realmente ser honesta com você, e eu quero ser honesta com você, eu acho que não. Eu acho que você está sempre julgando. É muito difícil a gente não julgar os outros. A gente, acho que como ser humano Mas eu é muito gostei difícil. da sua sinceridade. Você está me julgando. Estou julgando você, ele, todo mundo. Vamos ouvir os outros que estão aqui, ó. Tânia Tumulto, olha o nome artístico talvez dela. Morro quando a Branca Viana fala assim: muito obrigado por ter ouvido o episódio da Rádio Novelo dessa semana. Minha vontade é berrar: Branca, pelo amor de Deus, eu que tô grata. Olha aí. Olha os fãs aqui. Michele Miletoves. Não tenho pergunta, mas preciso reverenciar esta mulher. Rainha. Toda a produção que ela participa é incrível. E a voz, gente, eu amo a Branca Viana. Que bonito, né? As pessoas comentam muito da minha voz, né? Eu acho gozado isso. Mas as pessoas gostam da minha voz. Mas é marcante, me chamou muita atenção. E você o que você acha da experiência de estar dentro da TV? Da TV aqui? Assim, de dar voz com a imagem. É gozado. Sabe que essa é a minha primeira experiência? É mesmo? Poxa, eu tô adorando. Quem sabe você gosta da TV antes que ela acabe. Porque senão você vira youtuber. Vira youtuber, direto, é verdade. Né? Mas é verdade? Você, primeira vez senta aqui dentro da TV? Primeira vez que eu entro num estúdio pra falar, assim, é a primeira vez. Tá gostando aqui tô desse adorando, programa? Pô, fique sempre aqui. Eu achei super divertido, eu tava louca pra vir aqui. Eu adorei o convite, achei ótimo. E o que a TV precisa fazer para se reinventar? Nossa. E estar nessa página aí? Eu não sei te dizer, porque essa questão do YouTube não só do YouTube, né, mas de toda enfim, todos esses novos meios, né, quer dizer, enfim, hoje é o YouTube, daqui a 10 anos vai ser, sabe Deus o que vai ser, né, que essas coisas mudam muito rápido. Eu não sei, é muito difícil a gente conseguir prever, sabe, eu acho que a gente tem que fazer direito o que a gente está fazendo agora. E à medida em que o meio em que a gente trabalha vai mudando, você vai se adaptando. Você, por exemplo, está no YouTube. Você está na TV, mas você está no YouTube também. Mas mesmo que eu não queira. Porque as pessoas botam, né? Você acaba indo. Você acaba indo. Ou para o áudio, esse programa vai só para áudio. Muita gente fala, não, eu só ouço no podcast. Ótimo. É bom que a pessoa pode ouvir fazendo outras coisas, né? Sim, sem gastar tanta banda também. Eu acho que prever o futuro, bom, muito difícil, né, de um modo geral, ainda por cima hoje em dia, que as coisas mudam tão rápido, de maneira tão imprevisível, que não tem como a gente prever. Então, acho que a gente, sabe, tenta aproveitar o presente e fazer bem o que você está fazendo. Não tenha medo de perder o seu emprego para uma inteligência artificial. Se ela for inteligente mesmo, ela não vai te sujeitar a passar pelas humilhações que você passa.
eu não vou perder a chance de te pedir uma playlist de podcasts, né? E a única regra é que não pode ser da Rádio Novelo. Não pode ser da Novelo. Combinado? Né? Claro. Tá preparada? Acho que tô. Valendo, vamos Acho lá. que tô. This American Life, que é o podcast Pai de Todos, Mãe de Todos, que começou tudo, que era um programa de rádio americano e que depois virou podcast. Existe há 25 anos e é o que a gente quer que o Rádio Novelo Apresenta seja. 2 ou 3 histórias ligadas por algum tema, seja lá qual for, e eles são de uma qualidade, de uma consistência em todos os sentidos, em termos de tema, de sonoplastia, de roteiro, de locução, de absolutamente tudo, são assim sabe, é uma maravilha, um padrão inacreditável. Até hoje ainda é um programa de rádio nos Estados Unidos, toca na rádio aberta. This week in This American Life, there's this thing that's been bugging me. And every time I tell people about it, they just laugh. We get to the bottom of it this week. Tem um podcast narrativo chamado 37 Graus, que fala sobre ciência, não é tanto sobre ciência, é sobre ciência, mas acho que pode ser melhor descrito como sendo assim, os mistérios da vida, sabe? Coisas assim que você não entende, que você não sabe o que é. E é feito pela Bia Guimarães e a Sarah Zobel. Uma é uma cientista, uma bióloga, a outra é uma jornalista, elas se juntaram e começaram esse podcast, acho que tem uns 5 anos, talvez, por aí. É maravilhoso, é assim super, super, super bom. Houve um tempo em que ninguém questionava o fato de medicamentos e tratamentos serem testados apenas em animais machos. Vai funcionar diferente pro sexo feminino? Deixa quieto. Pra quem é jornalista, eu acho que tem o Vida de Jornalista, do Rodrigo Alves, que eu acho também super bom, muito divertido de ouvir. É um podcast sobre jornalismo. Ele entrevista e conta a vida de jornalistas. E de vez em quando ele faz umas minisséries de outras coisas que são de... Por exemplo, ele tem uma série que eu acho que é muito boa, que é sobre grandes reportagens do Brasil. O Césio é um dos melhores episódios. Césio lembra do 137, Césio 137? Em Goiás, que aconteceu lá em Vovó Criança. Então, ele conta como a imprensa cobriu essas grandes reportagens. Em Goiânia, uma multidão entrava em pânico com a história do pó que contaminava. Na hora que eu cheguei lá, ela falou: titia, vem ver a pedrinha lumiante que o papai trouxe. A cobertura do acidente radiológico com o Césio 137 em Goiânia mais de 3 décadas atrás. E por que de uma hora para outra aparece assim a mulher da casa abandonada? Exatamente, a mulher da casa ganha abandonada. A mídia. A história é incrível, mas na mão de outra pessoa, né, assim, poderia tem que saber contar. Rolar, tem que saber né? contar a história, né? E o Chico Fedizzi sabe contar. Mas a história da mulher da casa abandonada é muito impressionante, né? E pra gente é muito bom quando um podcast desses, por exemplo, quando a Mulher da Casa Abandonada explodiu, todos os outros podcasts aumentaram a audiência. Porque as pessoas, quando acabou a Mulher da Casa Abandonada, você via nas redes sociais as pessoas órfãos dizendo: esse foi meu primeiro podcast, eu nunca tinha ouvido, eu agora quero outros. E aí as pessoas começaram a recomendar, inclusive, os podcasts da Novelo. Sim, claro. Então, de repente, a gente viu uns picos assim, um pico de audiência, assim, dizia: de onde vem isso? Aí isso vem das pessoas que estão órfãs. Here we have a quiet little motel, when in fact it has now become known as the scene of the crime. Eu tenho o privilégio de conhecer o seu marido, João, e até já trabalhamos juntos e tal. É um menino muito discreto. O menino é ótimo, ele vai gostar disso. Mas eu queria saber, ele não vai ficar chateado? Como vocês se conheceram? A gente se conheceu adolescente ainda. Nossa, lá atrás mesmo. Lá atrás, com 15, 16 anos, mais ou menos. Mas depois foi cada um pro seu canto, e eu casei, e ele casou, e depois a gente se reencontrou muitos e muitos anos mais tarde, com 30, por aí. E aí a gente tá junto desde então. A gente tá junto há... Nem sei, porque a gente morou junto, depois teve filho, depois é que a gente casou, então é difícil fazer a conta, mas a gente tá junto há uns 33 anos, eu acho. O que te atraiu nele? Ele parece um moço recatado. Ele é muito inteligente, Marcelo. Ele é muito inteligente, ele é muito claro. E isso pra mim é muito, muito atraente. Mais do que qualquer outra coisa. É muito, sabe? Eu gosto de conversar, como você tá vendo aqui. Eu gosto de conversar. Eu gosto de ser estimulada, eu gosto de ser desafiada. E isso para mim é fundamental. E eu acho que para ele também.
E a gente funciona bem, sabe? A gente tem um match, a gente tem um match bom. Ele dá palpite na novela? Quando eu peço, ele fica quieto. Acho que ele fica meio com medo. Quando eu peço, sim, ele respeita. Tá. E eu também, na verdade, também respeito. Eu não fico dando opinião sobre o trabalho dele, assim, sem ser solicitada. Palpite nesse filme aqui, naquele outro. Exatamente, achei isso, achei aquilo. Né? Tô pensando não sei o que da Piauí, não. E ele também, mas eu acho que uma coisa que funciona bem pra gente é que eu confio muito na opinião dele. Então se eu quero saber qual é a opinião dele, ele vai me dar uma opinião que eu vou ouvir. Vou seguir ou não vou seguir? Vou concordar ou não vou concordar? Aí é outra coisa. Aí não dá pra saber. Até porque ele não faz podcast, então às vezes as opiniões são meio... Mas me faz pensar, sabe? Olha aí, Joãozinho, você não sabe nada de podcast, viu? Vai dormir com essa. Sabe, ele ouve, mas ele nunca produziu, né? Eu também não entendo nada do documentário, né? Então, às vezes as minhas opiniões são meio idiotas, assim. Onde você quer chegar? Como que você quer ser lembrada? Você sabe que é gozado? Que eu não tenho muito essa ideia de legado, sabe? E com tudo isso que eu faço, com tudo isso que eu fiz na minha vida, como eu falei, que deu certo, muito por causa do lugar de onde eu venho, você sabe que a coisa mais importante que eu já fiz na vida são os meus filhos. É assim... É tão mais importante do que qualquer outra coisa. Eu sempre trabalhei, desde que eles eram bem pequenininhos, sabe? Eu sempre trabalhei, eles estão super acostumados, sabe? Me ver longe, me ver viajando, me ver trabalhando. Intérprete viaja muito a trabalho, obviamente. Mas, assim, se eu for pensar o que eu fiz de melhor na vida, foram eles. Eles são pessoas boas, sabe? São pessoas legais, são pessoas preocupadas com o mundo, sabe? Isso, assim, é um feito, sabe? É uma realização. Sabe, pra mim, ver eles assim. E é a coisa mais importante que eu fiz. Então, você pergunta como eu quero ser lembrada, eu quero ser lembrada como uma boa mãe, que cuidou bem deles. E aí eu fiz todas essas outras coisas que eu adoro e que são super importantes, mas não são tão importantes quanto eles. Cara, essa é uma resposta de uma mulher tradicional e é a resposta mais linda que existe. Não é? É uma resposta verdadeira, eu tô sendo honesta com você. É lindo mesmo. Branca Maria Viana Moreira Salles, o que é a vida? Não tem, é isso que a gente tá aqui. É isso, você fazer o que você gosta, viver, sentir, não se segurar, deixar as coisas acontecerem, correr atrás do que você quer. Sempre lembrar que nada é para sempre, que o ruim não é para sempre, e o bom também não é para sempre. Eu acho que é isso. É difícil, né? Essa pergunta. Para você, o que é a vida? Não é para sempre. E vai acabar agora este programa. O que você achou da sua estreia na TV? Adorei. Adorou? Vai dar uma dica aqui pra TV Cultura de como fazer podcast? Faça. Quer fazer um podcast? A minha dica é essa, faz. Foi a que me deram quando eu comecei. Se vai atira. E faz, se atira, vai. E aí vai acertando aos poucos e é isso. Mas faz, toma coragem e dá espaço e faz. Obrigado pela visita. Obrigada pelo convite.